Liga aí pra ela, pela... Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Louvado seja Deus, porque mais uma vez nós podemos nos reunir com a Hora Nazarena. Uma devocional da Palavra de Deus para abençoar a sua vida, da sua família e de todos aqueles que estão à sua volta. Hoje nós queremos meditar em mais um trecho da Palavra de Deus para que possa edificar os nossos corações. Está escrito no livro de Mateus, São Mateus, capítulo 5, versículo 14 a 16. Mateus 5, do versículo 14 a 16, e eu te convido a acompanhar conosco a leitura da Palavra do Senhor, e você pode também estar lendo nessa hora. Vai nos dizer o seguinte: vós sois luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, e nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai que estás no céu. Amém? Louvado seja Deus. É muito interessante essa exposição de Jesus. Faz parte do chamado Sermão do Monte, onde Jesus expõe uma nova fórmula de cumprir a lei, agora através da graça, através do amor, através da ação do Senhor nas nossas vidas ou na vida do seu povo. E ele vem trazendo vários assuntos, e dentre esses vários assuntos ele traz essa exposição que talvez fosse algo muito pessoal. Porque se nós formos observar um outro texto, Jesus Cristo fala que Ele é a luz do mundo. E Ele fala que quem anda na luz não vive nas trevas. E nós poderíamos perguntar, em vários textos que o Senhor escreve no livro de João, ou no Evangelho de João, que João escreve, ele usa a expressão eu sou para confirmar o que Jesus era. Então Jesus fala que era o pão da vida, Jesus fala que era a ressurreição e a vida. Jesus expõe ser ele aquele a qual é maior do que Abraão e de todos os outros. E nós poderíamos perguntar, por que Jesus não diz que nós, a igreja, somos o pão da vida e somente ele? Por que ele não diz que nós, a igreja, somos a ressurreição? Somente ele. Por que ele não trouxe esses outros adjetivos a nós, a igreja do Senhor, e trouxe unicamente esse adjetivo a qual ele expõe também sermos, quando ele diz que nós somos a luz do mundo? Veja claramente que esse texto vai se explicando ao redor de todo o percorrer. Quando ele fala que nós, a igreja, somos luz do mundo, ele fala que nós não podemos nos esconder. Não dá para você pegar uma cidade que fica no alto e esconder, porque de onde quer que você esteja, a sua luz vai brilhar, a sua luz vai ser visível. Se você que mora aqui na Ilha do Governador e você parar ali pela área do corredor esportivo, então você vai observar, olhando um pouco adiante, você consegue ver Petrópolis, você consegue ver Friburgo, consegue ver Teresópolis, as cidades serranas. Por mais escuro que esteja, você consegue ver aquelas luzes. Por quê? Porque a luz ilumina onde quer que ela esteja. Você consegue perceber de longe. Você pode pegar uma pessoa e colocar em uma mata densa, no alto de um monte. Se ela acender uma lanterna, ainda que você esteja a quilômetros de distância, você consegue ver o brilho daquela lanterna. Então, quando o Senhor fala que nós somos a luz do mundo, Ele está falando justamente isso, essa capacidade de iluminar aqueles que estão à nossa volta. Então, Ele fala que não se pode esconder. Depois, Ele expõe claramente que, como luz do mundo, nós devemos iluminar aqueles que estão perto de nós. Ele fala, não se coloca uma luz debaixo de um cesto, mas coloca num lugar alto, onde ela pode iluminar todos os que estão à sua volta.
Então, certamente, como você tem os exemplos da sua casa, onde é que ficam as lâmpadas na sua casa? Debaixo da mesa ou no alto, no teto? Certamente fica no teto. Por quê? Porque ilumina toda a casa. Assim também somos nós. Fomos chamados por Deus para iluminar as nossas vidas e daqueles que estão diante de nós, através de nós, agindo em nós. E aí ele continua dizendo que a nossa luz deve brilhar de tal maneira que possa iluminar os outros e que as nossas boas obras glorifiquem ao Pai. Agora aqui chega um fator bem interessante quando ele fala isso, quando ele fala que a nossa luz deve brilhar. Bem, a primeira coisa é que eu deveria perguntar: como é que eu posso brilhar como luz? Como é que eu posso fazer com que a minha vida brilhe sendo luz? Isso é muito complicado, porque quando você pergunta como é que uma luz ela brilha na sua casa, você vai dizer, ela está conectada a uma força externa, a uma energia externa, que é a energia elétrica. Como é que a luz de uma lanterna brilha? Você vai dizer, ela está conectada a uma luz externa, que é a pilha. E nós? Como é que nós vamos brilhar? Primeiro você tem que entender que nós não temos brilhos em nós mesmos. O que a palavra de Deus diz em nós é que nós estávamos nas trevas e Deus nos iluminou. Que nós estávamos mortos nos nossos pecados e o Senhor nos deu vida. Que nós estávamos em trevas e o Senhor trouxe luz. Que nós não éramos nada. E realmente nós não temos brilho. É impossível o homem brilhar por si mesmo se a sua vida é escuridão. Porque quando o homem pecou, ele passou a ter a escuridão deste mundo. Ele volta a um termo degenerativo de tudo aquilo que Deus fez do homem, ou de como o Senhor fez o homem. E eu quero trazer alguns exemplos claramente para você. Se eu disse para você que a luz da sua casa ela só pode ser acendida se você vai lá no interruptor e liga o interruptor, então você conecta a energia externa na luz, e aí então ela acende. Se eu disse para você que uma lanterna ela só pode acender se você colocar pilha e ligar, porque a energia está naquele fator externo que é a pilha, então você pode entender agora o que eu estou dizendo. Para que você brilhe como luz, sabendo que você não tem a luz externa, você depende de uma força externa, e essa força é o Espírito Santo. Então, para que nós possamos brilhar como luzeiro nesse mundo, nós temos que deixar que o Espírito Santo conectize a sua força, a sua energia nas nossas vidas. E aí então nós podemos brilhar. Uma outra maneira de nós entendermos isso é se nós pudermos fazer comparações. Por exemplo, quando você olha para o céu durante o dia, um dia ensolarado, você observa o sol. Você pode tentar encarar o sol e você percebe que é uma luz extensa, mas a pergunta é, por que o sol brilha? Você vai dizer claramente, o sol brilha porque ele tem luz própria, é isso que diz a ciência. O sol é uma bola de gases, uma bola de fogo, podemos dizer assim, né? Então ela tem luz própria para brilhar. Quando você olha à noite, você vai observar as estrelas, você vai observar a lua, e aí a pergunta é, as estrelas brilham? Sim, as estrelas brilham. Mas por que elas brilham? Elas têm luz próprias? Às vezes sim, às vezes não. A lua brilha? Sim, você olha para a lua numa noite de lua cheia, ela está brilhando, chega a iluminar os lugares onde ela está. Você já reparou a lua cheia quando ela se levanta ao leste? E aí então, dentro daquelas proximidades com as águas do mar, o brilho da lua. Mas a pergunta é, a lua tem luz própria? Não. Mas se a lua não tem luz própria, como ela brilha? Na realidade, ela não brilha, ela reflete a luz do sol. E é por a luz do sol bater na lua que a lua reflete essa luz e ilumina a terra. Assim também somos nós.
Se a lua é o satélite da Terra porque ela reflete a luz do sol, você, eu, precisamos ser o satélite de Deus para refletir a luz de Cristo. É só assim que a nossa luz pode brilhar e fazer com que haja ou que ilumine as pessoas que estão à nossa volta. E aí sim, as boas obras que nós fazemos glorificará o Pai que está no céu. Então eu te convido nesta hora. Primeiro, conecte-se. Deixe que o Espírito Santo conecte a sua vida para que a energia do Espírito Santo ilumine o seu coração. Depois, queira ser como Jesus é, para que você possa ser reflexo daquilo que o Senhor é e iluminar aqueles que estão à sua volta. Deus te abençoe. Esta é a Hora Nazarena, uma devocional da Igreja Nazarena do Tauá para abençoar a sua vida, a sua família e aqueles que estão à sua volta. Fique com Deus, que a paz do Senhor esteja contigo. Até amanhã.